Vídeo aqui em resposta ao reverendo Augusto Nicodemos, né? Jesus Cristo fundou essa igreja. Conhece a igreja de Cristo. Porque o foco desses mestres que se apartaram da tradição do magistério, o foco é o quê? A igreja católica é uma igreja mentirosa. A igreja... Cristo não fundou nenhuma igreja. Por quê? Para vocês congregar nessa igreja deles, nesse fundamento deles. Cristo, a Bíblia é bem clara, cara. É sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, como eu disse no vídeo anterior, eu edificarei minha igreja. Então, já tem uma igreja fundada. Se você pegar lá João 19:34, fundada com sangue e purificada com água do batismo. Isso é o sangue e água do peito do Senhor Jesus Cristo. Se você pegar Efésios 5:22-27, é uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Marido, amai vossas igrejas, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só que interessante, como foi fundada a igreja. Cristo se entregou por essa igreja, por essa esposa. Ali é a núpcia do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, fundando uma só igreja. E quem vai edificar essa igreja são os apóstolos. Líder dessa igreja, João 21:15-17, Pedro. Certo? Mas vamos lá, né? Edificarei minha igreja, mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é Pedro. Mas não Pedro, gente, porque Jesus acabou de dizer, não foi carne e sangue quem te revelou. Mas o Pedro confessante, o Pedro iluminado, o Pedro que declara essa verdade, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquela hora, a confissão de Pedro, podemos dizer, é a pedra. Aquilo que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Pedro confessante. Como? Pedro confessante não é a pedra? Pedro confessante o quê? A sua fé que teve nessa revelação, Cristo fala, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, não é uma revelação de homens e nem a fé conversante de Pedro. Cristo falou sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É muito mais além do que esse pastor está falando. Por quê? Só um teve a revelação para ter um só pastoreio, para ter um só líder, para pastorear e edificar essa igreja. Primeiro é Pedro. Olha só, Atos 2:14. Desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, e esse mesmo Espírito Santo que encheu a pedra Quefa para pregar e edificar a igreja. Ó. Atos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 12 com Pedro. Aqui você já vê que Cristo profetizou, dando pastoreio a Pedro, pastorear as 11 pedras que vai edificar esse edifício, em 1 Pedro 2:4 e 5, certo? Por isso que é fundamento dos apóstolos, que os apóstolos são as pedras vivas que edificaram essa igreja que tem mais de 2000 anos de tradição e de sucessão apostólica, porque vem da era apostólica, certo? Tendo por pedra cabeça de ângulo, fundador da igreja, e tendo por pedra de edificar a igreja o pastor universal, que é a sucessão de Cristo, Pedro. Pedro aqui já está pregando, ó. Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção às minhas palavras, ó. Não entendo. Porque os 11 estão ali junto? Porque é unidade.
Porque é o mesmo espírito, é o mesmo pensamento, é a mesma pregação, é a mesma coisa que Cristo ensinou, todos vai pregar. Passando pelo pastoreio. Porque o pastoreio, ele vai enviar. O pastoreio, ele vai apacentar as ovelhas. Cuidar das ovelhas. Etc. O que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Pedro confessante. O Pedro iluminado por Deus para entender a verdade. Ao dizer que é o Pedro confessante, nós precisamos enfatizar que não é a pessoa de Pedro, mas Pedro enquanto confessor da verdade. Porque, veja só, logo em seguida, se você continuar a ler, Jesus vai dizer no verso 21, vocês sabem que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo bem, não diz para ninguém. Eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro, o mesmo Pedro que tinha dito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chega para ele e diz, não, Senhor. O Senhor ir para a cruz? Mas de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso. Jesus se volta para Pedro, a quem ele acabou de abençoar, e diz, sai, Satanás. Já pensou se a igreja fosse edificada sobre Pedro? Uma hora ele diz que... Então, a profecia de Cristo é uma farsa. Como aqui, ó. Como a igreja de Cristo vai ser edificada a fé de Pedro? Porque Cristo repreendeu Pedro. Sim. Porque eles não estavam preparados ainda para conhecer a verdade ainda. Se você for prestar atenção aqui, pastor. Aqui, ó. 16, João 16, 13. Ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade. 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não a poder suportar agora. Ó. Olha só. Eles não estavam preparados ainda para suportar essa profecia. E essa profecia só foi reconhecida, o pastor universal, quando veio o Paráclito, ali em Atos Apóstolos 2. Olha só, continuando, o 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Em Atos Apóstolos 5, ali, 15, 16, a sombra de Pedro curava, porque é a presença real de Deus, do Espírito Santo. E tanto, uma hora Pedro confessou sua fé e Cristo repreende? Sim, claro. Porque o propósito de Satanás é destruir essa profecia. O propósito de Satanás é destruir a igreja, mas a Bíblia diz, ó, as portas do inferno já mandam perversão contra ela. Mas, aqui ó, o 22, né? Mateus 16, 22. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termo, que Deus não permita isso, Senhor. Isso não aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens, ó. Fundamento de homens. Por quê? Só você, do que isso está falando? Só você ler Mateus 21. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer uma parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitado ao terceiro. É ir contra isso que Pedro está protestando. Porque, ela vai dizer lá em João 16, 12, 13, eles não estavam preparados ainda. E Cristo desfez isso aqui. Porque em Lucas, para ser esse ministério, ao contrário que o pastor está falando, que é como colocar a sua fé num homem falha, como diz o pastor Mocelin, um homem que renegou Deus, que Cristo falou, afasta-te de mim, Satanás, porque Satanás queria peneirar esse pastoreio. E Cristo não tem eficácia, meu querido. Rogou, orou a Pedro para esse ministério ser infalível, para ele não desfalecer junto com seus irmãos. Seu ministério não desfalecer, mas para ele crer nesse pastoreio. Bíblia, pastor, Escritura. Não estou defendendo a minha tese, não estou defendendo uma praquinha de igreja, não, é Bíblia. Certo? Ó, Mateus 22, eu acho que não tem isso na sua Bíblia. Aqui, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como o trigo. Mateus 16, 22, 23, 24. Você vê ali. Satanás querendo peneirar Cristo. Cristo chama Pedro de Satanás. Tu tem pensamentos de homens. Certo? Ó. Mas eu, Cristo, roguei por
ti, Pedro, ti, para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Olha só, como esse ministério não vai ser infalível, porque o próprio Cristo rogou a esse pastoreio de Pedro. E tanto, se você for prestar atenção, que acho na sua Bíblia não tem, 21 do 15, ó. Tendo ele com medo, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros? Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, sabe tudo, tu sabe que te amo. De Jesus: apacenta minhas ovelhas. Agora eu ponho a sua fé à prova. Depois desse ocorrido aqui, Atos Apóstolos 1, me mostra a falha desse pastor universal. Me mostra na história, na escritura, Pedro renegando Cristo, depois que Cristo rogou por Pedro. Depois que desceu ali o Espírito Santo. Tanto, se você for catar a tradição, ele morreu de ponta cabeça ali em Roma, dando a vida para edificar essa igreja. Pedro e Paulo, que são os dois colunas. Interessante. Que foram martirizados ali em Roma, onde que é a sede. Então, meu irmão, essa farsa aí, essa invenção sua, é invenção de homens. Que a Bíblia fala ao contrário dessa pregação desse reverendo. Que esse ministério, ele é infalível. Por quê? É assistido pelo Espírito Santo. Mateus 28, 20. E esse Espírito Santo que assiste a igreja desceu ali em Atos Apóstolos 2. Então, é simples entender isso, cara. E esse mesmo Espírito Santo estava ali através de Pedro, através de sua sombra. Então, qual a diferença? Acreditar no pastoreio de Pedro ou pastoreio de Martinho Lutero? Cristo rogou pelo Martinho Lutero? Para esse ministério de Martinho Lutero ser infalível? Não, rogou por Pedro, porque é fundamento dos apóstolos. Que nós somos guiados pelo magistério. Que a coluna sustentáculo da verdade é a igreja. Pedro, ele é a coluna principal, depois de Cristo, coluna que sustenta a igreja. Porque eles são as colunas que deram a vida, derramaram o seu sangue para edificar essa igreja. Tendo por pedra de ângulo, que foi fundada do mesmo jeito também, com sangue. Que profecia louca, linda. Então, a nossa igreja não é fundamento de homens. A nossa igreja foi fundada com sangue. E purificada com água do batismo. Saiu sangue e água. João, para finalizar esse segundo vídeo, como o ministério, acreditar no ministério de Pedro, que Pedro, irmão, vai encher linguiça, porque Bíblia você não lê, cara. Aqui, ó, João 19:34. Mas um dos soldados abriu-lhe ao lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E em Efésios 5, para os amigos, como diz o nosso amigo saudoso Paulo Leitão, meu mestre, aprendi muito com esse homem, e terceiro pela alma dele, que Deus possa confortar sua família, cara, mas esse cara deixou um legado muito interessante, cara. Novas gerações de apologeta. Eu sou um fruto disso. Aqui, ó. Efésios 5:27. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ó. Cristo amou tanto essa igreja que se entregou por ela e deixou Pedro para pastorear essa igreja. Que ali foi fundada, em Mateus 16, uma igreja futura, a profecia futura que se concretizou ali em Atos Apóstolos 2. Primeiro a pegar e edificar essa igreja, expôs o Senhor Pedro. Certo? Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Porque ela é a coluna, o baluarte da verdade, que tem um pastoreio, que tem, como vai dizer aqui, se você for pegar Filipenses 1 ali, ó, tem bispo, tem diácono, tem uma hierarquia nesse episcopato, né? Pado, né? Apostólico. Tem doutrina, tem pastoreio, tem sucessão, tem fundador, não fundadores.
Interessante. Essa é a nossa igreja, cara. E é um só fé e um só batismo. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, esquece, meu querido, esquece. Você está defendendo praca de homens. Não é a esposa do Senhor. Não está dando testemunho da esposa do Senhor. Está indo contra a esposa do Senhor. Como Saulo, Atos Apóstolos 9. Por isso que tem muito protestante voltando para essa igreja. Porque deixou de ser Saulo, se tornou Paulo. E é mais um mártir, coluna, sob o pastoreio de outra coluna, que tem a chave de ligar, e ponto final, cara. Não tem como você recusar isso. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.